Eu vou falar com vocês agora um pouco do termo de referência, tá? A Beatriz, né, e a Larissa já fizeram aí uma explicação sobre as ações que são financiáveis, né, os documentos, né, um dos documentos é o termo de referência, e aí agora a gente vai entender um pouco melhor, né, os elementos, o que que precisa constar nesse termo de referência, tá? E aí eu deixo aberto, tá? Beatriz, Laura, se precisarem fazer alguma complementação, tá? A apresentação, ela se estrutura, né? Eu trouxe o texto mesmo, né? Do que está na deliberação, né? Que eu acredito que muitos de vocês já tenham olhado. Eu vou tentar dar alguns exemplos aqui via slide ou na nossa conversa mesmo, né? Mas o que que o termo de referência deve contemplar, né? Tem um modelo, né, para esse termo de referência, ele está dentro, né, do que se espera, o mínimo, né, de um termo de referência para os projetos no FEIDRO, e depois nós também fazemos a nossa análise levando em consideração os componentes desse termo de referência. Então, um termo de referência bem feito, né, ele vai te dá mais chances, né, de você ter o seu projeto aprovado, e de ser bem pontuado, tá? Então, a pontuação, depois a gente destrincha ela, isso ainda vai ser dito, né, mas dentro dos itens, uma parte da pontuação, né, dentro dos itens do termo de referência. Então, ele contempla, né, uma capa, com alguns elementos que eu já exemplifico, né, sumário, e os itens de 1 a 13, que é o que a gente vai discutir agora. Deixa eu só pôr meu relógio aqui para eu controlar o tempo. O que a gente vai discutir agora cada um deles, né? E aí algumas questões aqui que é importante a gente levar em consideração, principalmente, né, para o melhor andamento da análise desses projetos, né? Anexos, né? Vocês vão ver nos meus exemplos aqui que em alguns momentos aparecem anexos. Isso a gente solicita, né, que apareça como anexo quando a visualização no próprio termo fica prejudicado, né? E quando aparecer anexo, sempre, né, contextualizá-lo no corpo do texto, né? A gente vai ver isso daqui a pouco na forma de exemplos. Porque isso vai, obviamente, né? Facilitar o entendimento do projeto por parte da FABAT, dos analistas das câmaras técnicas e depois do agente técnico. E aqui uma questão do título, eu não vou fazer a leitura aqui agora, né? A gente já. Ah, não, acho que tem um ponto importante aqui, né? A gente já recebeu alguns projetos que o título era o que está escrito na tipologia, né? E não precisa corresponder exatamente, na verdade, nem deve, né, corresponder exatamente o que está escrito na tipologia, né? O título ele tem que, de certa maneira, trazer, né, de uma forma muito resumida, né, o que que é o seu projeto, né? Então, aqui é uma ação de esgotamento sanitário, né? Não vem escrito lá, né? Não me lembro agora da descrição exata que está na tipologia, mas algo como elaboração de projeto executivo para esgotamento sanitário, né? Não, aqui já veio bem claro, a elaboração de projeto executivo, de que parte, de componente, qual componente, né, da estação elevatória de esgoto, de onde, do município, tal, tá citado aqui, tá? Então, ele tem que fazer um breve resumo aí, né, do seu projeto. A capa também, isso aqui também não tem muito segredo, né, mas é só para a gente padronizar e para que a gente receba os projetos sempre, né, num formato aí padronizado. Então, a capa, o que está prevista nela, né? Então, o título aqui do projeto, né? Aqui mais um exemplo, né? Então, rede de esgotamento sanitário, no loteamento, estava citado o nome do loteamento e estava citado o nome do município aqui, né? O número da deliberação, né? Então, aqui eu peguei um exemplo de ano anterior, né? Mas de chamadas anteriores, né? Mas aí vocês precisam adequar aqui para a chamada vigente. O mês e o ano, né? Que vocês escreveram o projeto. E aqui os dados do proponente tomador, né? Se é uma organização da sociedade civil, se é algum órgão de Estado ou prefeitura. Se for prefeitura e tiver secretaria, qual é a secretaria, né? E aí depois o sumário também para que a gente consiga identificar, né, quais os componentes que virão no decorrer desse termo de referência. E aí aqui a gente já começa, né, a visualizar alguns dos itens que compõem o TR, né, apresentação do proponente, diagnóstico, objetivo e assim por diante. É, Vamos agora para o título e na sequência a gente já entra mesmo nesses elementos do termo. Eu deixo esse exemplo aqui, né, agora, é até uma limitação de sistema, né, Beatriz? Acho que para entrar no sistema tem um número máximo de caracteres do título, e às vezes a gente recebia títulos bem longos, assim, né? Então, aqui só para vocês verem um exemplo, né? Então, que algumas coisas ficam redundantes, né? Ampliação da coleta seletiva e de resíduos sólidos domiciliares, né? A ideia dos resíduos sólidos domiciliares já estava dentro da ideia da coleta seletiva. Aí depois detalhava muito aqui, né? Atrelada à educação ambiental na bacia hidrográfica.
Essa aqui já é, né, uma condicionante, projetos dessa natureza tem que ter educação ambiental, citava bacia e microbacia, então quando a gente olhava isso daqui, né, ele tem a ideia central, mas ele também tem muitos detalhes e certas redundâncias, e ultrapassava aqui os 280 caracteres. Então, um arranjo nesse título aqui deixa ele mais enxuto, né? Então, a ideia é ampliação da coleta seletiva, de que forma? Por meio, né, de ponto de entrega voluntária, onde? Em região vulnerável a descartes irregulares na várzea do Rio Tietê, né? E ele fica dentro dos caracteres e a ideia central aqui do empreendimento fica muito clara, tá? Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, tá? Podem me interromper, e aí eu acho que eu vou fazer um pouco como a Beatriz fez. Eu vou discutir alguns itens aqui do termo de referência, a gente faz uma pausa, né? Se alguém tiver alguma dúvida especificamente nesses itens, aí a gente vai avançando. Bom, então agora nós vamos falar um pouco, né, sobre cada um dos itens que precisam estar aqui. Para alguns, que precisam, né, ser contemplados no termo de referência. Alguns vão ser aplicáveis ou não, né? Especialmente metodologia, projetos básicos e parcerias, né? Aqui vai depender da metodologia, projeto básico, executivo, vai depender da natureza do projeto e parceria só quando aplicável. Então, esses três aqui, né? Aí vai depender do tipo do projeto. Agora, os outros itens, 1 a 5 e 9 a 13, precisa, né? Todos os TRs devem contemplar esses itens. Aí eu vou apresentando aqui para vocês, alguns eu trouxe exemplos mesmo, né, reais, assim, de alguns termos de referência, e outros, né, os exemplos estão mais abertos aqui. E aí, se surgir dúvida, vocês podem, né, verbalizar as dúvidas de vocês que a gente vai apresentando aqui, respondendo, né? Então, primeiro item, né, a apresentação institucional do proponente. E é importante que a gente entenda, né, por que é que tem que ter esse item, né? Qual que é o objetivo desse item? A gente avaliar, né, se o proponente tomador ele tem estrutura, capacidade técnica, experiência para executar a ação. Então, aqui tem que ser uma redação objetiva, né, que deixe claro, né, como é a estrutura organizacional dessa instituição, né, e qual é a relação dela com recursos hídricos, né? Então, se é uma organização da sociedade civil, né, escrever ali, né, qual das atividades que essa organização faz, né, qual é a relação que isso tem com recursos hídricos? Se for Estado, né, ou prefeitura, também deixar claro. Aqui eu não coloquei tudo, mas, por exemplo, uma prefeitura aqui deixa de uma maneira bem geral qual é a sua composição, né, a sua estrutura, muito resumidamente aqui fala do município e depois já entra aqui, né, nas secretarias, nas autarquias, né, no que se tem aí que tem a relação com os recursos hídricos, né, aqui teria outras, né, por falta de espaço eu não coloquei todas, né, e deixa claro aqui, então a gente consegue olhar e entender, né? Não, eles têm, né, uma organização estrutural que já lida com a questão dos recursos hídricos, tá? E isso vale para todos os tomadores, né? Aqui eu brinco que assim tem que ser objetivo, né? Não precisa começar, por exemplo, um município contar a história de quando o município foi fundado. Não, a gente quer saber qual é a estrutura desse proponente tomador para a gente verificar se ele vai ter capacidade técnica e estrutura, né, para desenvolver esse projeto. Um outro aspecto que a gente pede aqui também, né, é que cite os projetos que já foram desenvolvidos, né, aqueles que têm alguma relação com os recursos hídricos, especialmente, né, se tiver relação com o projeto que vai ser executado, né, e aí com isso também a gente já consegue, né, ter um portfólio ali, né, e verificar, nossa, esse proponente tomador já fez 5 projetos, 3 projetos, né? Não fez nenhum, né, nessa área. Então, a gente consegue avaliar esse aspecto aqui, tá? Aqui eles trazem uma questão, né, de que eles estabeleceram um plano municipal, né, é esperado mesmo, né, porque é um município e é uma atribuição do próprio município. É, acho que até tinha projetos FEIDRO aqui, mas eu acabei tendo que cortar. Mas se tiver, né, projeto FEIDRO ou qualquer outro, né, que tenha relação com os recursos hídricos, é importante deixar claro aqui, tá? Então, fica claro isso, o objetivo dessa apresentação, e isso daqui depois vai se desdobrar na pontuação, né? A gente precisa entender se o proponente consegue ou não executar aquele projeto, né? Como se fosse analisar um currículo, né? Bom, vamos para o segundo item, diagnóstico e justificativa. Esse daqui, embora ele pareça simples, quando ele não é feito ou ele é feito de uma maneira equivocada, incompleta, ele depois gera um efeito cascata que vai complicando
quase que o projeto todo, tá? Normalmente, quando a gente começa, não tem um diagnóstico bom, aí a gente vai vendo que o objetivo não está claro, não consegue definir metodologia, mas porque não se sabia qual era o problema a ser resolvido, né? Então, aqui tem eu não vou ficar lendo nessas descrições, as que forem mais importantes aqui eu falo alguma coisa, mas isso aqui também está na deliberação, né? Tem que ficar muito claro, subsidiado em dados quantitativos e qualitativos, eu vou trazer alguns exemplos para vocês, né? Qual que é a situação problema. E a partir dessa situação problema, você consegue, né, estabelecer os objetivos para resolver o problema e depois metodologia, desdobramento, né, desses objetivos em metas, ações, né, para você conseguir cumprir aquele objetivo. Aqui também tem que aparecer, né, a indicação dos benefícios do empreendimento aos recursos hídricos. Isso daqui também é uma coisa que a gente tem uma certa dificuldade, né? Vou trazer exemplos aqui, mas é importante porque isso também tem que ficar muito claro, né? O recurso FEHIDRO, ele tem que beneficiar os recursos hídricos. Então, a gente só consegue fazer uma aprovação, né? Se ficar comprovado que a ausência daquele serviço, daquele projeto, está comprometendo os recursos hídricos, e uma vez o projeto sendo executado, eu estou beneficiando os recursos hídricos, e tem que ficar claro aqui como, né? Então, estou deixando de aportar uma carga de X quilos de DBO no corpo hídrico, estou provendo, né, mata ciliar em X hectares ao longo nas margens de um rio que vai evitar processos erosivos. Então, tem que estar muito claro aqui qual é o benefício. O enquadramento da ação, né? Aqui é responsabilidade do proponente tomador e não, né, da FABAT fazer o enquadramento. Às vezes a gente encontra situações que a FABAT precisa fazer o enquadramento. Então, e se tiver tendo dificuldade de fazer o enquadramento, eu sugiro que consulte o pessoal da FABAT, porque pode ser um daqueles casos que o projeto pode ser muito bom, mas não tem ação financiável para ele. E é o que a Beatriz falou, né? A gente só pode financiar aquilo que está no plano da bacia, né? E depois no PAP. Aqui também mais um aspecto, os benefícios. Se está junto aqui, né, com os benefícios, tem relação com esse anterior, né, os benefícios mensuráveis, e se eu não fizer a ação, o que, que vai acontecer, né? Aqui é um ponto específico, o sub-PDC 7.1, que são as obras, né, e os projetos ali da parte de drenagem, né, isso aqui também está estabelecido, né, ele precisa, né, estar em conformidade com as diretrizes, tem uma digitação aqui, desculpa, gente, em conformidade com as diretrizes do FEDEMAT, porque a gente não, né, o comitê, o FEIDRO não pode sair fazendo ações que contrariem planos já existentes, né, e isso tem que aparecer, né? Tem que estar claro aqui que o que está se propondo está de acordo ali com o que o PDMAT vê em termos de drenagem, né? E também, né, obrigatório apresentar plano de drenagem urbano, rural ou plano de saneamento com a citação da página, capítulo de onde, né, essa obra está sendo tratada. Então, é importante, e aí teve também um movimento, né, do comitê, da FABAT, para que os municípios que não tivessem plano conseguissem fazer seus planos, né, alguns ainda estão fazendo, né, porque é importante, né, que as ações, né, elas não sejam pulverizadas e também não estejam em desacordo com aquilo que vai ser planejado, né, para aquela localidade. Aqui acho que eu já falei um pouco, mas tem que voltar aqui de novo, né, o diagnóstico de justificativa. Se for uma continuação de uma ação, ou se já tem de um projeto, né, ou se já teve um projeto FEHIDRO que tenha relação com a proposta, também usá-lo aqui no diagnóstico de justificativa, né? O que teve de resultado, quais que foram os produtos, esse projeto, de certa maneira, ele deixou ali, né, alguma lacuna, né, que gerou esse segundo projeto, então deixar isso também bem claro. Aqui acho que eu acabei falando boa parte do que esse primeiro aqui, acho que alguns exemplos, né, de dados, né, acho que eu já citei a carga de DBO, se for resíduos sólidos, né, tem que ficar claro aqui no diagnóstico quantas toneladas de resíduos sólidos, né, efetivamente está sendo disposto inadequadamente pela população, mas que esteja atingindo os corpos hídricos, né, se for restauração ou operação ecológica, né, aqui no diagnóstico tem que aparecer também a área passível. No caso dos planos, por exemplo, né, de dados, indicadores, né, tem que ficar claro no diagnóstico que está sendo comprometida, né, a gestão e a execução das atividades, porque não tem plano, porque não tem dados, porque não tem indicadores, né? E lógico que aqui, quando eu falo aqui de dados e indicadores, né, para que a gente consiga financiar a ação, ela tem que estar dentro daquelas ações financiáveis para 2026 que a Beatriz já apresentou.
Essas informações, elas devem estar atreladas, né, com números, imagens, mapas. Eu já vou exemplificar para vocês. Acho que isso aqui eu já falei um pouco, né? Os benefícios mensuráveis, né? Quantos quilômetros quadrados de mata protegerá? Então, acho que eu já acabei falando sobre esse ponto. E aí, aquilo que eu reforço aqui, né? Um diagnóstico não feito ou feito com falhas, né? Ele vai comprometer todo o projeto. Aqui só alguns exemplos, né? Do que a gente espera em um diagnóstico, né? Então, esse aqui é um projeto de resíduos. Eles estavam propondo, se não me engano, a implantação de ecopontos, né, no município. E aí não pode chegar só, né? Queremos colocar ecopontos no município, né? Onde, né? E por que está se colocando? E aí eles trazem dados que justificam depois, né? E vários tipos de dados. Eu nem trouxe todos aqui, mas tinha mais dados. Então eles vão construindo aqui o diagnóstico e justificativa, mostrando como exemplo aqui, né? Uma ação da prefeitura que coletou lá no Rio Tietê, né? Resíduos sólidos, eles quantificam aqui, né? Em termos de volume, né? E peso aqui, quanto foi coletado. Aqui já se tem uma ideia da natureza, né, do resíduo, garrafa, resto de sacola, bolas, etc. É, e aí depois eles fazem aqui um mapeamento, né? Então, isso é muito importante, tá, gente? Projetos dessa natureza, né? Porque a gente tem que olhar para o território e entender onde está o problema no território para poder falar assim, né? Faz sentido, né, propor essa solução neste local, porque realmente é um local que está com problema. Então, eles identificaram aqui, né, 233 áreas de descarte regular de resíduos sólidos, mapearam isso daqui. Tem imagens aqui de resíduos sólidos, tem até mais imagens, tá? De mutirão de limpezas no entorno dos corpos hídricos, coletando ali os resíduos sólidos. E aí aqui eles conseguem quantificar, né, quais são as áreas de descarte regular, e aí depois dentro disso aqui eles conseguem definir, né, qual se faz para todas ou não, se temos que priorizar, né, qual priorizar por conta desse diagnóstico. Não trouxe aqui, mas também tinha tabela quantificando o volume, né, isso aqui é um exemplo para resíduos sólidos, né, mas vale aí cada um na sua natureza de projeto, né, isso é importante, né? Ter números, imagens, mapas, mostrando qual é o problema. Um outro exemplo aqui, ó, para um projeto de restauração ecológica, né? Então, eles trazem aqui. Isso daqui é um ponto importante também, né? Não pode ser uma informação que não tenha, né, uma referência, né? Então, eu preciso partir de documentos anteriores para poder fazer esse diagnóstico. Então, aqui, né, aqui no caso, eles usam até uma reportagem, mas quantificou-se, mas eles não ficam só nisso, né? Eles trazem aqui, ó, dados da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Eu trouxe só um exemplo aqui, mas tem muito mais dados, né? Então, eles já tinham feito um estudo anterior para entender qual era a problemática. E esse exemplo aqui também, né? Então, para o de restauração ecológica, eles trazem aqui, né? O que a Fundação SOS Mata Atlântica e o INPE espera de cobertura, né, vegetal. Não, na verdade é o contrário, né? O quanto resta, né, de cobertura vegetal no bioma Mata Atlântica. E aqui a intenção é restaurar, né, um fragmento aqui, né? Já tem um parque aqui, mas eles deixam muito claro, ó, a área prevista para o parque é o que está em amarelinho aqui, mas hoje a área atual é essa daqui. Eu trouxe um recorte aqui, tá? Mas quando a gente vai para o termo de referência, isso está muito mais detalhado. Aí percebam que por essa imagem, depois eles falam sobre isso no texto, né? E trazem mais dados aqui, detalham mais essa imagem, né? Percebam que aqui a gente consegue ver, né, lugares que já são áreas ocupadas em regiões que deveria, né, que está previsto como área para ser o parque. Então vai ficando claro que realmente essa região. Depois tem fotos também, né, do tipo de ocupação dessa região, comprovando que não há cobertura vegetal, né? Então eles vão deixando claro aqui para a gente que realmente precisa fazer, né, uma recuperação dessa área. Trazem mais dados aqui, ó, o previsto em termos de APP para o município, né, qual era esse quantitativo, 9,5, o que o município tem, né, 5,2, então deixa claro que há um déficit de APPs, né, no município dentro do que está previsto, e previsto onde? Previsto no Código Florestal. Então, assim, percebam que está tudo subsidiado, né, por instrumentos sejam legais, informações aqui de fontes, né, que a gente que são confiáveis, no caso aqui de resíduos sólidos de
estudos, né, relatórios, diagnósticos feitos anteriormente, tá? E aí a gente entende que realmente às vezes dá uma angústia, né? Mas eu ainda não fiz o diagnóstico, mas infelizmente, se não tem o diagnóstico, a gente não consegue fazer a indicação do projeto. Aí avançando aqui só para exemplificar, essa questão do enquadramento, né? É um parágrafo muito curto, né? Conforme disposto na deliberação X, esse projeto enquadra-se no sub-PDC, se está aqui, né? Qual é o sub-PDC, né? Então, esse enquadramento é responsabilidade do proponente tomador. Aí aqui os objetivos, né? O terceiro elemento aí do termo de referência, então aqui tem que ficar claro, né, o que se pretende com a proposta, né, o que se pretende alcançar com a proposta, e ele é dividido em objetivos gerais e específicos, né. Trouxe aqui alguns exemplos, né, esses exemplos aqui também estão bem genéricos, tá, o texto aqui deveria estar mais longo, né, mas é só para vocês terem uma ideia de como iniciar, né, e do que diferencia o objetivo geral do específico, né. O objetivo geral é aquela ideia mais ampla, o que eu quero obter lá no final do projeto, né? Então, aqui um exemplo para esgotamentos sanitário, o que se pretende aqui? Executar a coleta e tratamento de esgoto sanitário, né? No bairro X. E aí, os específicos, eles vão ser as etapas, né, necessárias para eu chegar no geral, né? Então, o que precisa ser feito para que eu consiga cumprir esse objetivo geral? Então, eu quero executar a coleta e tratamento de esgoto. Esse projeto aqui é um que cai como tipo de projeto misto, que a gente vai discutir daqui a pouquinho, né? Então, aqui já vai ficando claro, ele talvez tenha o projeto básico, mas o executivo ele não tem. Então, um dos objetivos específicos dele é elaborar o projeto executivo. E aí, né, ele já tem ali uma ideia da área em que isso vai ser implantada, né? Ele já tem um projeto básico, né, que permite dizer que mais ele precisa para executar a coleta, ter o projeto executivo, implantar. Aqui tem o quantitativo, mas não necessariamente precisa ter, né? Implantar 5.000 metros de rede, 100 postos de visita. Essa região aqui, ela tinha unidades individuais, fossas. Então, o que eles querem fazer também? Desativar aquelas fossas existentes, tratar aqui uma carga de DBO. Essa é uma ação que tem que estar vinculada à ação de educação ambiental, e aí um objetivo específico é promover ações de educação ambiental. Então, conseguem perceber que as etapas para eu fazer isso daqui, né, que é o macro, que é o final lá que eu quero, né, elas estão bem descritas aqui. Um outro exemplo aqui para um plano de resíduos sólidos, qual que é o objetivo geral desse projeto? Revisar o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Aí ele deixa aqui mais alguns detalhes, né? É o que eu disse, esse texto aqui estaria mais longo, tá? Aqui a gente trouxe só para exemplificar e para que vocês consigam ler, né? Então, ele quer revisar o plano do município tal em consonância com o plano de gestão de com PGRs aqui do Alto Tietê, né, em consonância com a política nacional e municipal de resíduos sólidos. Então, vão ter algumas questões, né, algumas ações que elas também têm que estar atreladas ao que já existe de planejamento para aquela frente, né, para aquele tipo de atividade. E aí, como é que eles vão fazer essa revisão, né? Primeiro, elaborar um plano de trabalho, atualizar o diagnóstico. E aí, tendo isso, né, o diagnóstico atualizado, o plano já existe, porque eles vão fazer uma revisão, né? Revisar e redefinir as metas, diretrizes, instrumentos. E por que eles estão fazendo isso, né? Porque eles consideram que há, né, avanços normativos, tem a política de gestão integrada de resíduos sólidos aqui para o Alto Tietê, né? E também aqui promover a participação social ao longo do processo. Então, as etapas para se fazer né, o maior, que é revisar, ficam claras aqui nos objetivos específicos. E aí, depois, esses objetivos específicos, eles se desdobram em metas, ações, né? Então, eu vou ter que depois descrever aqui, né? Qual é a meta com cada um desses, qual é a ação, né? Como eu consigo quantificar isso, em que prazo eu vou fazer, qual o indicador, né, para cada uma dessas, e em que prazo eu consigo fazer. Bom, vocês querem fazer uma pausa para tirar dúvidas ou avançamos? Parece que podemos avançar, né? Camila, por enquanto não temos nenhum inscrito. Tá bom. Aí vamos para a área de estudo também, né? Um elemento muito importante aqui. Aqui a gente pede, né, que a área de estudo ela tem, né, deve ser apresentada, né, além do texto, né, mas também apresentar um mapa, né, que tem que estar georreferenciado. Isso é muito importante porque depois, principalmente para os empreendimentos que beneficiam, né, as áreas de mananciais, né,
o pessoal da FABAT precisa validar isso, né? Ter certeza que aquele empreendimento, se ele está dentro ou fora das áreas de mananciais. Isso, num primeiro momento, é importante para vocês, né, como proponentes tomadores, para que empreendimentos em áreas de mananciais pontuam melhor, né? E também depois, né, para que o comitê entenda, né, como é que essas ações foram distribuídas pelo território da bacia como um todo, né? Aqui tem toda uma descrição, também não vou ficar lendo, acho que eu já vou para exemplos aqui, né? Isso aqui é o texto que está lá na deliberação. Mas eu vou trazer alguns exemplos aqui, ó, de área de estudo, e aí eu, né, reforço, tá? Aqui não tem tudo que está no TR, são alguns recortes para vocês irem tendo uma ideia, né? Onde vocês. A área de estudo não, neste projeto aqui não era só esse pedacinho, tinham mais informações ali, mas eu trouxe algumas que acho que é importante a gente discutir. Esse daqui é um projeto de diagnóstico de águas subterrâneas, né? É, Aqui ele já está na área de estudo, mas quando ele fez o diagnóstico e justificativa, né, ele traz toda a problemática, principalmente de alguns locais, né, que têm altos índices de contaminação, carregam aí passivos, né, e aí ele já existe uma resolução do que na época era a Secretaria de Meio Ambiente, um órgão do Estado aqui, né, então lá no diagnóstico dele, tudo isso daqui foi contextualizado, né? E aí a gente vai entendendo. Então precisa se monitorar porque tem uma resolução, né, que prevê aí como lidar, né, com essas áreas e já foram definidas as áreas prioritárias. Isso veio do diagnóstico. E aí ele consegue aqui no território, né, da bacia como um todo, não sei se está dando para enxergar bem aí, mas tem umas áreas aqui achuradas, que é as áreas onde ele vai, né, iniciar esse monitoramento para ter esse diagnóstico, e tem os pontos aqui, né, que ele define aqui como número de ordem. Então, a gente consegue olhar, aqui também não está detalhado, né, mas acompanha aqui também, né, as coordenadas, né, de cada um desses pontos, mas a gente consegue olhar para a bacia e ver efetivamente onde a ação vai ser desenvolvida. Essa aqui é uma ação maior que pega a bacia como um todo, né, e depois aqui teria que detalhar mais, né, exatamente onde vão ser esses pontos, os postos aqui de monitoramento. Um outro exemplo aqui, né, numa escala mais mesmo, né? Pegando aqui um bairro, né? Porque aqui pegou a bacia como um todo, aqui pegou um pedacinho de um bairro, né? Um exemplo de esgotamento sanitário. Ó. Então, a área de estudo não é só falar, né? O projeto vai ser desenvolvido no município tal. Não, no município tal, qual região, né? E a gente precisa de detalhes mesmo, né? Um aspecto que eu não reforcei aqui, ó, nesse mapa não aparece, mas aqui também é sempre importante vocês colocarem, né, nesses mapas a presença de recursos hídricos naquela área que vai sofrer intervenção, tá? Isso é importante para a gente conseguir relacionar, né? Ou lá no diagnóstico justificativa também, né? Para a gente conseguir relacionar, não realmente tem um corpo hídrico perto aqui, pode tá, né, sofrendo algum tipo de degradação. Ou em algumas situações mesmo, dependendo da obra, né, a gente meio que se questiona se precisa de alguma outorga, de alguma licença. Então, muitas das vezes nas complementações a gente pede isso, a gente precisa ver o corpo hídrico para ver se pode ir por esse caminho ou se precisa de mais documentos, né? E aí, nesse exemplo aqui, ele já traz, né? Um exemplo de esgotamento sanitário. O que está aqui em rosa, né? É onde ele pretende passar a rede de esgotamento sanitário. E aí, aqui, ó, os lotes, né? Então, fica muito claro. Aqui ele dá as coordenadas, aqui ele até antecipa algumas informações, né? Ele já fala, deixa eu ver se é esse exemplo. Ele traz aqui dados de matrícula, que provavelmente depois ele vai apresentar isso como anexo, né? O ideal aqui seria já colocar, ó, então, conforme a descrição da matrícula, já colocar aqui anexo X, porque daí quem está analisando já consegue direcionar para o anexo, né, relativo a essa questão. E aí, isso daqui, tanto aqui como aqui, nesse outro exemplo de águas subterrâneas, isso daqui nos leva para o quinto ponto, que é a população atendida. Não usei o mesmo exemplo, mas vou fazer a reflexão aqui, né? A população atendida, esse daqui acho que está lá no exemplo, não vou falar sobre ele, mas sobre esse daqui. Isso daqui vai depois se desdobra na quantidade de pessoas que vão ser diretamente beneficiadas com o projeto. E isso, acho que tem diminuído um pouco, mas a gente já teve projetos que era uma obra em um bairro e se declarava que o município todo ia ser beneficiado. Era um parque,
o município todo. Às vezes era uma coisa só ali, mais regional ou municipal mesmo, a bacia toda. E não é esse entendimento, é quem vai ser diretamente beneficiado, né? Então, depois ele consegue aqui contar lotes, usar, né, alguma métrica de X habitantes por lote, e aí ele vai para o próximo item, né, população atendida, e vai conseguir quantificar quantas pessoas efetivamente vão ser atendidas. Eu não repeti esse daqui, da rede de coletora de esgoto, mas acho que dá para ficar claro, né? Eu trouxe outros exemplos aqui de alguns que às vezes fica mais difícil a gente ter essa compreensão. Esse daqui é um de restauração ecológica, ó. É um parque, ele não fala que todo município vai ser beneficiado. Quem que ele considera que vai ser beneficiado? Os 4.500 visitantes semanais que frequentam, né, o parque ali, e isso ele tem esses dados registrados, né? Provavelmente isso apareceu lá no diagnóstico. E aí ele pega aqui, né, os moradores que estão no entorno do parque, ó, aqueles que, né, estão ali na divisa, né, com o parque, e aí ele considera que esses também serão beneficiados, mas ele não pega o município como um todo, tá? É lógico que isso aqui vai depender, né, da natureza da ação, então é muito difícil também a gente trazer para vocês aqui todos os possíveis casos, né? A ideia hoje é a gente começar esse diálogo, né? E aí surgindo dúvidas pontuais, dos projetos específicos de vocês, né? A gente vai conversando, né? A FABAT vai dando um apoio aí. Eu não trouxe, achei que eu tinha colocado isso, eu acabei tirando, ó. Mas esse daqui também, ó, ele consegue quantificar a população diretamente beneficiada, porque ele sabe aqui qual é o bairro, e aí ele vai conseguir, né, depois, ele traz uma tabela depois, tá? Para cada uma dessas localidades aqui, né, desses bairros, né, quantos habitantes vão ser beneficiados com o projeto. Bom, ainda aqui para a parte central do projeto, né, que é a mais de- não vou dizer delicada, mas é a metodologia ou projeto básico executivo, né? É o coração, né, do projeto, é onde a gente realmente entende o que vai ser feito. E aí é o que eu falei, se não tiver diagnóstico bem feito, objetivos bem definidos, isso aqui vai ficando complicado, né? Então, quando a gente vê muitas fragilidades nesses itens, quase sempre é uma deficiência lá do início mesmo, né? Aqui uma questão, né, que é importante a gente fazer algumas definições antes de discutir cada um desses dois itens, o 6 e o 7, né? O que é projeto estrutural, não estrutural e projetos mistos? A gente tentou trazer alguns exemplos para vocês, mas aí também, se quiser, a gente faz se alguém tiver dúvida, né, a gente faz uma pausa nesse momento aqui para vocês tirarem essas dúvidas. O estrutural é aquele que vai, né, envolver a execução de obra e serviço estrutural. Então, né, eu efetivamente fiz alguma coisa, né, física ali no território, né? Então, alguns exemplos aqui: implantação de rede coletora de esgoto, de drenagem, né? A construção de uma central de triagem, a execução de um projeto de restauração ecológica. Então, se executou algo ali no território, entra como estrutural. O não estrutural, né, são aqueles que tratam de planos, né? Então, os planos de drenagem, resíduos sólidos, algum estudo, diagnóstico, os projetos básicos e executivos, que depois vão se desdobrar nessas obras aqui, as ações de educação ambiental, né? Então, eu não fiz uma intervenção direta, mas eu estou gerando dados, informações, né, documentos, bases técnicas para que eventualmente depois, nem sempre, né, mas eventualmente depois eu consigo avançar do não estrutural para o estrutural. E aí isso nos leva aos projetos mistos, que em algumas situações, né, vai acontecer ao mesmo tempo projeto estrutural e não estrutural. Acho que a Beatriz falou um pouco sobre isso, mas a gente pode ter a seguinte situação: eu tenho o projeto básico, eu não tenho projeto executivo e eu quero solicitar recurso para fazer o projeto executivo e, dentro desse mesmo projeto, executar a obra. Isso cairia na categoria projeto misto aqui, tá? Então, eu estou fazendo o não estrutural, que é a parte do projeto executivo, e depois o estrutural, que é a obra dentro do mesmo projeto, dentro do mesmo pleito. Outro exemplo aqui, né? Algumas ações, se vocês olharem a deliberação, elas pedem que esgotamento sanitário, resíduos sólidos, né? Que também seja realizada educação ambiental sobre o tema. Então, nesses casos, se for a construção, né, de uma
a execução de uma obra de uma rede coletora de esgoto, mas vai se trabalhar também com a conscientização daquela população para que ela entenda, né, que certas coisas ela não deve jogar no vaso sanitário, né, como ela também pode contribuir para a boa operação daquela rede, né, isso seria via educação ambiental. Então, a obra seria o projeto estrutural e a educação ambiental, né, relacionada, né, às questões da obra, né, seria projeto não estrutural. E aí a gente caracteriza aqui projeto misto, tá? Até aqui alguém tem algum ponto, alguma dúvida? Camila, nós temos duas inscrições. A primeira é da Isla. Tá, pode colocar. Oi, gente. Para termos de referência para não estrutural, né, no caso seria projeto executivo, né, de restauração ecológica, eu preciso indicar os pontos de monitoramento, porque ainda vai ser definido, né, e são em propriedades privadas, eu não tenho como, não tem anuência ainda para definir o ponto de monitoramento. Aí eu vou pedir para. É de restauração ecológica, você falou? Isso, Mas a vocês fase. ainda não têm. Mas vocês ainda não têm mapeado, vocês ainda vão fazer o projeto, é isso, vocês ainda vão fazer o Isso, projeto, não vamos é fazer. execução ainda. Isso, é não estrutural, Tá. exatamente. É, Eu, de alguma forma no seu diagnóstico, né, tem que aparecer ali, seja com imagens de satélite, eu vou pedir até ajuda para a Beatriz, né? Tem que ficar claro que existem áreas lá no diagnóstico, né? Que existem áreas Sim. que necessitam da restauração. Aham. Aí na metodologia, talvez uma etapa seja o levantamento, né? Mas essa questão da anuência eu fico na dúvida, Beatriz, porque se ainda não tem nenhuma sinalização, né, dos proprietários de que eles querem fazer isso, se isso não inviabiliza o próprio projeto, né, que vem antes da ação sendo executada. Eu não entendi a dúvida dela. Ela falou ponto de monitoramento do que no projeto de restauração ecológica? No capítulo onde coloca a área de estudo, a gente tem que delimitar, indicar, né, os pontos de monitoramento, certo? É, Ah, ali. Volta lá, Camila, por favor. ali foi um exemplo específico, mas acho que no caso dela seria a área onde vai ser feita a recuperação, os fragmentos onde vai ser feita a recuperação. Aqui é um Só exemplo volta lá, né? específico. No que precisa conter na Né? metodologia, Camila. Acho que era naquela descrição, né? Cadê? A gente não chegou Ali, ó. ainda aqui, ó, os Então. procedimentos. Ah, não, é na área de estudo, então. Volta. É Acho que que ela tá ali acho falando que da área como de ficou um estudo. exemplo, talvez tenha. Isso, só pra Aqui é gente ponto de, esclarecer. aqui é ponto de monitoramento por conta da Não, natureza do projeto, não é esse? isso. Não, não é esse. Aquele que fala. Isso, esse aí. Talvez tenha gerado a dúvida nela quando fala em pontos de monitoramento. Então, deve se apresentar, gente, ó, mapa georreferenciado, né, com as informações no que couber. Então, se for um projeto que vai implantar rede de monitoramento, ou se você vai aprimorar a rede, enfim, adequar a rede, aí sim você precisa indicar onde são os pontos de monitoramento, tá? Com as Entendi. coordenadas. No caso de um projeto de restauração ecológica, não precisa apresentar ponto de monitoramento. É essa a sua dúvida? Agora entendi. É que eu posso ter entendido como monitoramento da SMA 32, que é o monitoramento ecológico da restauração. Ah, não. Ok. E essa, na mesma dúvida, não exatamente desse capítulo, mas da população atendida, né? Então, a mesma coisa, não tenho ainda a anuência, né? Eu delimitei a região onde a gente vai atuar, mas eu não tenho certeza, né, da quantidade de pessoas que vão aderir, né, para dar certeza que essa será, de fato, a população atendida. Tá. Aí, nesse caso, o que você vai estar pedindo é recurso para fazer o projeto executivo de restauração ecológica, né? E Isso. aí, um dos produtos esperados, tá? De fato, é a carta de anuência dos proprietários. Então, se Uhum, você está solicitando recurso para o projeto executivo de restauração ecológica, você vai delimitar a área, você vai dizer, né? Ali no uhum. diagnóstico, na área de estudo, e durante a execução do projeto, vocês vão trabalhar para ter essas cartas de anuência no final.
tá? Então, ela Isso, não precisa ser apresentada. Quando é projeto, eu estou falando o projeto, solicitando recurso para fazer o projeto executivo de restauração ecológica. Não isso. precisa apresentar as cartas de anuência, porque ela vai ser um produto quando você pegar o projeto FEIDRO, entendeu? Agora, se já estiver solicitando o recurso para, de fato, fazer a restauração ecológica, aí sim já tem que ter a carta de anuência dos proprietários, Não, claro, entendi. Não é tá? realmente a execução, né? É o projeto. E como que eu digo que qual vai ser a população atendida, sendo que ainda não se sabe. Aí você pode fazer levantamento, por exemplo, pegar dados do IBGE, por dado censitário, pegar algum dado do município da bacia, entendeu? De densidade Uhum. populacional dessa região. Tem que fazer algum levantamento nesse sentido, Tá. Aí eu tá? falo que não é direto, né? São possíveis beneficiários, né? Isso, Ok, beleza, tá obrigada. bom? É, mas para avaliação a gente vai ter que assumir que são beneficiados, porque a gente precisa dessa informação, né, para fazer a avaliação. Mas vai ter que ser uma estimativa mesmo, né? A Tá bem. partir da área em que vocês pretendem, né? A área como um todo que vocês pretendem fazer a intervenção. Uhum. Minimamente, você precisa apresentar uma metodologia para estimar essa população ali, né? O que às vezes aparece, por exemplo, nos projetos, só para talvez ficar um pouco mais claro, é um projeto, por exemplo, você vai pegar ali e selecionar uma área no município de Mogi das Cruzes, né? Então é uma área pequena. Aí às vezes o pessoal fala assim, serão beneficiados toda a população do município, ou toda a população que está na área de manancial, né? Quando a gente fala diretamente, tudo bem que talvez você não tenha ainda, né, exatamente quais as propriedades e quantos, né, proprietários Uhum. dessa, dessas áreas, mas minimamente um valor ali daquele local, entendeu? Claro. Então, eu estou falando, você pode usar dado de densidade ali daquela região, algum dado do município, né, e fazer alguma projeção nesse sentido, tá? Tá bem. É, é a área que tem urbanização próxima ou ela é bem rural mesmo? Os dois. Os A dois, tá. gente pegou, vai fazer um corredor entre a área rural e a área que já tá urbanizada, tem uso do Tá. solo, né, bem impactado. É, ver se no próprio plano diretor do município, né, também não tem esses indicadores de densidade, né, para aquela região específica. Mas Não, tem que ter uma estimativa. Não, não tá tem. bom. Tá, mas tem que ter uma estimativa, tá? Mesmo que Uhum, que depois, né, lá no executivo se entenda que não uhum, teve, né? uhum. Tá bem, obrigada. Acho que tinha mais alguém, né? Sim, Camila. Agora tem o Murilo e depois tem o Lucas. O Lucas abaixou a mão, por enquanto é só o Murilo. Oi, bom dia, tudo bem? Vocês me ouvem? Alô? Sim. Oi. Então, eu sou de Mogi também. A minha dúvida é mais com relação à terminologia que vocês estão utilizando ali na metodologia, né? Quando pede para que os projetos estruturais e não estruturais, dependendo do caso, vai ter metodologia ou não, né? Aí, porque assim, o meu interesse é fazer um projeto básico de setorização. Só que se a gente vai no PDC, não, aliás, na deliberação 214, no PDC 5.1, ele cita que está previsto o financiamento para a execução de ações estruturais, né, para a redução de perdas no sistema de abastecimento público. Aí eu fiquei em dúvida depois que a Beatriz me disse que poderia fazer projeto, né? Simplesmente projeto, nesse caso do sub-PDC 5.1, já que eu entendo que ele não é uma ação estrutural, né? Vocês podem me confirmar esse entendimento, que se ele é ou Eu, não estrutural? Sim, confirmo. A gente colocou ali que são todas as ações previstas no 5.1, tá? E lá no 5.1, ele também abrange, quando a gente fala projeto, projeto básico ou executivo, tá? Não estudo de concepção, plano, coisas nesse sentido, Assim, tudo bem. tá? É porque ficou um pouco dúbio, porque na deliberação
ele é claro quando diz que é execução de ações estruturais, né? Isso Uhum. se enquadraria, então, como uma ação estrutural, Sim, a elaboração do projeto básico, mesmo ele tá? sendo não estrutural para Quer que abra a nesse... deliberação para a gente ver a redação? Não precisa, Bia. Não, não precisa. É que Tá. acabou ficando mesmo, ele tem razão. Ele entrou na forma da ação ali, né? Na Uhum. deliberação. Mas ele se enquadra assim, ó. Tô até pegando o 5.1 aqui, ó. Ele fala, ó, elaboração de projeto de setorização de rede, execução de setorização, fortalecimento e instalação de hidrômetros, pesquisa de vazamento, projeto básico executivo para reduzir perda física, a execução de obra para reduzir perda física. Então pode sim, tá? Ah, tá bom. Então, apesar de não ser estrutural, ele se enquadra no Sim. 5.1. Mas aí ele vai ter que escrever a metodologia como se ele vai ter que ter Ele metodologia, né, é Beatriz? Sim, sim. Na verdade, o texto ali na ação não ficou adequado, Camila. Sim. Entendeu? Seriam Tinha as que ter aquele que fala ações de projeto perdas. básico, executivo e execução, né? Isso. Ah, isso. É porque nos outros ele está mais claro, né? Se é possível ou não o projeto. Mas nesse específico, a gente ficou com bastante dúvida por ele estar restringindo ações estruturais. Mas se é um problema só de redação, está esclarecido já. Muito obrigado. Perfeito. Imagina. Camila, nós temos mais uma pergunta aqui no chat. Uhum, pode falar. É da Secretaria de Meio Ambiente, acredito que seja de Mariporã, mas não está identificado aqui. Bom dia, estamos atualizando nosso Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos e gostaríamos de saber quanto aos estudos, pois pretendemos desenvolvê-los com apoio de terceiros, como o IPT. Quais os requisitos que devemos nos atentarmos ao enviar esta proposta para vocês? São necessárias as informações quantitativas e qualitativas? Talvez em diagnóstico para mostrar né, a deficiência que ainda existe, é a elaboração do plano ou revisão? Ele está Não peguei. atualizando o plano de Atualizando o gerenciamento de plano. resíduos, isso. Precisa primeiro, né, no diagnóstico e justificativa, e vou pedir para a Beatriz também complementar, no diagnóstico e justificativa, né, ficar claro o que está levando a essa atualização, né? Aquele outro projeto que eu dei o exemplo, eles falam de avanços mesmo, né, em diretrizes, o próprio plano de gerenciamento para a bacia como um todo. E aí, aqui na metodologia, esse estudo poderia ser feito, Bia? Poderia, né, dentro da. Só não Então, dá para Camila, na direcionar verdade, para o IPT, né? Porque é contratação. se a pessoa tiver com o microfone e puder falar, eu não sei, porque na É, verdade eu não entendi a dúvida. Porque ela diz também. que estão atualizando o plano municipal de gerenciamento, não, no plano municipal de gestão de resíduos e gostariam de saber quanto aos estudos. Assim, quais estudos? Vocês querem solicitar o recurso do FEIDRO para atualizar o plano de gestão de resíduos, é isso? Deixa eu ver se a pessoa está com o microfone. Olá. Oi, pode falar. Bom, estamos atualizando, né, o nosso Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e estamos tentando elaborar um estudo, né, com a parceria do IPT. A nossa dúvida o que precisamos apresentar nesse projeto para vocês, para conseguirmos a verba de financiar esse estudo juntamente com o IPT. Quais são os requisitos? Porque a informação de mapa, estudos, por enquanto ainda não temos, né, essas informações atualizadas da problemática atual. Ou seja, eu só fiquei na dúvida quando vocês falam que vocês já estão atualizando o plano em parceria com o IPT. Não, o plano, a intenção é atualizar, juntamente com o Tá. IPT. Tá, ok. Aí lá no diagnóstico vai ter que ficar claro como está, o que se tem hoje de plano, né? E o que leva à necessidade da atualização. Isso é uma coisa, diagnóstico, né? Aí depois na metodologia. Quer responder ou posso continuar, Bia? Deixa eu responder, Camila, porque assim, Uhum. na verdade, eu estou entendendo que vocês querem solicitar recurso para revisar o Plano Municipal de Gestão de Resíduos, certo? Exatamente, Tá, exatamente. ok.
No caso, assim, vocês têm que apresentar todos os documentos que a gente apresentou, né, informou aqui. TR, no diagnóstico do TR, vocês vão ter que apresentar que já existe um plano de resíduos, qual que é a data dele, qual que é a necessidade de fazer essa atualização, escrever a metodologia do que precisa constar na revisão, na atualização desse plano e tudo mais. Com relação à parceria do IPT, é o seguinte, parceiros não podem ser remunerados, tá? No âmbito de um contrato FEIDRO. E quando você recebe o financiamento, né? Se você assina o contrato com o FEIDRO, obrigatoriamente você tem que fazer o processo licitatório de acordo com a lei de licitações. Então, concorrência, uma dispensa de aquilo que a lei permite. Já adianto que, assim, no caso de plano de resíduos, existem diversas empresas no mercado que fazem, né? Então, não dá para você pegar o recurso do FEIDRO e ter o IPT como um parceiro, e ele ser remunerado por isso, tá? Para fazer a atualização do plano, vocês vão pegar o recurso e obrigatoriamente fazer uma licitação. Se o IPT ele entra como um parceiro no projeto, ele não pode ser remunerado, tá? O IPT ou qualquer outra instituição. Parceiros não podem ser remunerados com recursos do fundo. Ficou claro? Na verdade, eu me expressei mal, né? Não vai ser parceiro, eles vão ser contratados. Essa é a Então, intenção. ok. Se ele vai ser contratado, ele vai ter que. Se ele pode ser um dos, né? Ele é um dos concorrentes. Ele vai participar de um processo licitatório como qualquer outro possível executor. E licença de licitação tem sido muito difícil na região metropolitana de São Paulo, né, Beatriz? Vários projetos foram. Principalmente para serviços que existem ampla concorrência no mercado, como elaboração de plano de resíduos, né? Tá? E o município tem que seguir a lei de licitações, 14.133 de 2021, a mais recente, né? Ficou claro? Está ótimo, muito obrigado. De nada. Tem mais alguém ou podemos avançar? Camila, a gente tem mais uma dúvida no chat e mais duas inscrições. Você quer responder agora ou avança? O que você acha, Beatriz? Eu já estou meio fora do tempo, a gente está um pouquinho escorregado no tempo, né? Continua É, ou bom, a gente só mais essas duas, Camila, e aí você toca direto, finaliza? tá? Por Tá, favor. então A gente fechamos tentar correr agora. aqui. Eu vou tentar ser um pouco mais breve, né, nas outras. Tá. Deixa eu só responder uma que tem aqui no chat. No caso da construção do ecoponto, que teria que construir um plano de educação ambiental junto. O projeto se encaixa como misto, certo? Certo, mas não é um plano de, assim, são ações de educação ambiental, né? Atreladas àquela população, né, que vai em torno, que vai ser beneficiada com o ecoponto, tá? Mas sim, ele se encaixa como misto. Aí tem que apresentar a metodologia das ações de educação ambiental que vão ser feitas e apresentar o projeto básico e executivo para a construção do ecoponto, tá? Tem um exemplo daqui a pouco nesse sentido. A próxima pergunta aqui é do Williams. Me corrijam se eu estou com o entendimento errado, mas pelo que eu estou percebendo, muitas das informações que devem ser apresentadas no termo de referência provavelmente também estarão presentes no memorial descritivo do projeto base, caso for o caso apresentado. Nesse caso, a repetição das informações ou a omissão, se for o caso, é o melhor a ser adotado ou não? Não, ó, elas vão. Quer responder, Bia? Eu ia colocar que, assim, o termo de referência, né, ele serve para o comitê entender a proposta como um todo, né, a justificativa e fazer a pontuação. Então, se são informações que já constam no memorial descritivo, mas ainda assim são solicitadas dentro do termo de referência, sim, vocês devem repetir, tá? Mas lembrando, quando é projeto básico e executivo, né, quando é obra, na verdade, quando é obra e vocês já têm o projeto básico que vai ter o memorial descritivo, vocês não precisam colocar o memorial descritivo dentro do termo de referência. Vocês vão apresentar os documentos à parte, né? O projeto básico, a especificação técnica, as planilhas, memoriais de cálculo, documentos diferentes do termo de referência.
E ele também não vai ter, se for só o projeto estrutural, ele não vai ter a metodologia. Então, acredito que não tenham tantas informações que vão ficar repetidas, tá? Não precisa colocar as informações do projeto básico dentro do TR, tá? Ele vai ser um documento apresentado à parte. Ficou claro? Estou até Agora, projetando um exemplo. resultados, metas, né? Pode ser que tenha alguma coisa que eventualmente, mas isso sim precisa ser apresentado no termo de referência. Mas não precisa, por exemplo, descrever, colocar o memorial, os itens do memorial descritivo daquela obra dentro do termo de referência. Você vai apresentar um documento à parte. Ó, estou projetando aqui um exemplo, ó. Tem a seção projeto básico executivo e aí eles só falam, o elemento técnico, os elementos técnicos constituintes do projeto estão em memorial descritivo e deixa claro aqui, anexo 5, especificações, projeto básico, mas eles não detalham, né? E aí, o caso é só execução, não precisa fazer, não vai fazer o executivo. Ele é misto ou ele é só execução da obra? No Só caso, execução assim, da obra. a metodologia, tipo, descrevendo a solução, né, do projeto básico. Normalmente a gente apresenta a solução, né, descrevendo a solução do projeto no memorial descritivo, mas eu posso, então, repetir essa metodologia no termo de referência, e não vai ter problema. Se você for só executar a obra, você nem vai ter esse item metodologia, entendeu? Você só vai referenciar aqui que, né, esse detalhamento todo está no memorial descritivo, nos levantamentos, no projeto básico. Não sei se ficou claro. Se for só a Entendi. execução da obra. Isso. Não, então nem vai ter a seção Assim, metodologia. Teria a seção metodologia se você fosse elaborar o projeto executivo e depois fazer a obra. Aí na metodologia você ia explicar, né? Ah, eu vou usar NBR e tal, sei lá, se fosse tratamento de esgoto, né? Qual seria o tipo de tratamento utilizado e uma justificativa? Mas no seu caso, eu estou entendendo que vai direto para o básico e executivo. Você não tem metodologia. É isso, né, Bia, no caso dele, certo. que é só a execução da obra, É isso. Desculpa até me alongar. Eu poderia, tá? assim, referenciar no termo de referência, dizendo, olha, esses itens aqui foram explicados no memorial descritivo, tal. Isso, mas não precisa, porque às vezes acontece quase um copia e cola do memorial descritivo. Não é para ser isso. O memorial descritivo é um documento à parte, né? As próprias pranchas mesmo, né? É muito difícil a gente entender dentro do TR, então eu preciso lá do PDF com as plantas e tudo mais. E é importante na seção dentro do TR, Projeto Básico Executivo, vocês mencionarem quais que são esses documentos. Esse aqui é um projeto pequeno, gente, mas tem projeto que vem assim, várias pastas com projeto, né? Cada uma com uma planta. Então, isso é importante destrinchar aqui. O que está em cada anexo, né? O que cada anexo contempla? Deu para entender? E aí, até se quiser fazer uma breve descrição, né, memorial descritivo contemplando, né, cálculos estruturais, não, mas não precisa trazer os cálculos para cá. Para o TR, Certo. né? Respondido? Sim. Ô, Eu posso Williams, eu não sei se complementar? ainda não ficou claro. Desculpe, Laura, te interromper. Projeto estrutural que for obra, somente obra, não precisa apresentar metodologia. Então, você não vai precisar repetir esses itens, né? Que você falou, a metodologia do material descritivo. Obra, somente obra, não precisa apresentar metodologia. Vocês vão anexar os projetos básicos, memorial descritivo, memorial de cálculo, junto com a documentação, tá? Laura, fica à vontade para complementar. Então, o objetivo do TR é que tanto o comitê quanto o agente técnico entendam o que é o projeto que está sendo apresentado. Ele não é um documento para constar. Então, por isso que tem toda aquela série de itens que vai dizer, ó, esse projeto tem tal objetivo, ele justifica-se assim. Então, é o documento que orienta o comitê para fazer essa análise, e muitas vezes esse documento é o que vai para a licitação, não necessariamente. E também para que o agente técnico tenha condições de avaliar o que pretende ser feito para poder aprovar ou não. Então, ele não é uma formalidade, vou copiar o projeto executivo, vou copiar o projeto básico. Não, é fornecer subsídios para que se entenda. Projeto básico, projeto executivo são complementos para
para a apresentação do projeto, mas o importante que a gente vai trabalhar em cima é esse termo de referência. Ele não é uma mera formalidade, ele é o documento que vai orientar a definição do projeto ser indicado ou não. Respondido, ainda tem dúvida? Você não vai ter a seção metodologia, você vai partir direto, né, para a seção 7, né, que é de projeto básico executivo, e aí uma forma de apresentar poderia ser essa daqui, né, e, remetendo aos anexos, explicando o que cada anexo representa. Eu não estou vendo ninguém, gente. Respondido? Certo, Tinha de mais minha alguém parte, inscrito? podemos avançar. Muito obrigado. Tá. Qualquer coisa, se ainda ficar dúvida, né? Depois acho que pode pedir, né, Bia, algum atendimento, algum esclarecimento pontual com a FABAT, dentro do prazo, né? Não vá fazer isso dia 25 de janeiro, porque daí não vai dar tempo, né? Se Sim, com possível, certeza, Camila. tá. Vamos seguir. Então, as dúvidas que tinha aqui no chat, eu fui respondendo Ah, por lá obrigada, mesmo, Bia. tá? A gente ganhando tempo. Bom, então, agora eu vou falar um pouquinho, né, sobre a metodologia. O que se espera em metodologia, que é isso, ela vai ser obrigatória para projeto não estrutural, ou seja, não é execução de obra, né, serviço, e para misto, que é aquele que contempla a obra, e contempla também uma educação ambiental, a elaboração de um projeto executivo, aí eu tenho que apresentar a metodologia, né, para aquilo que não é estrutural, né? Então, se for um projeto misto, esse exemplo aqui, ó, elaboração do projeto, vamos para esse aqui, execução da obra de esgotamento sanitário com educação ambiental, né? Vai aparecer as duas seções, vai aparecer a seção metodologia, explicando, eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, como será essa educação ambiental, e vai aparecer a seção 7, né? Projeto básico executivo, que aí vai remeter, né? Se já tiver finalizado o básico executivo, for só a implementação de uma rede, por exemplo, né? A obra em si. Aí vai aquele exemplo que eu dei, né? Então, anexo X, memorial descritivo, que contempla os cálculos XPTO, mas não precisa entrar no detalhe, né? As plantas, tal, levantamento, tal, tá? E aí a metodologia, né? Aqui a descrição do que está na deliberação, né? É para descrever, né? Que procedimento vai ser feito, isso sempre baseado em literatura também, né? Se tem legislação ou norma técnica pertinente que vai se aplicar ao caso, vai ser observado para esse estudo, né? O projeto. Se tiver atividade de campo, né? Se for, por exemplo, um projeto de. E aí aqui a gente separa que é caso a caso, tá? A gente tem muitas situações distintas, né? Não é todo mundo que vai ter tudo isso aqui, né? Se for, então, ampliação da rede de monitoramento da CETESB, né? Eles vão ter que explicar qual é a periodicidade da coleta, né? Que parâmetros vão ser analisados, como que vai ser essa logística, né? A pessoa vai de carro, o proponente tomador já tem o veículo ou não, né? Vão ser análises no laboratório, o laboratório já tem infraestrutura. Se for aqui, alguém perguntou de software, né? Aqui na metodologia já tem que aparecer, né? Qual é o software que vai ser utilizado, quantidade, especificação técnica desse software, qualquer equipamento que se precise, tudo isso tem que estar justificado, né? E aqui, né, principalmente para educação ambiental, mas outras ações também, né? Como que vai ser feita a análise dos resultados, né? Do que foi executado aqui. Esse ponto aqui é bem importante, gente. Primeiro, isso vai permitir entender o que vai ser feito no projeto, porque às vezes a gente não consegue entender mesmo é um levantamento, mas é um levantamento do quê? Onde, né? Precisa ficar claro. E aí, depois, isso daqui, né? A consequência disso daqui é os quantitativos que aparecem na planilha orçamentária. Tem que bater. Se você colocou lá que você precisa comprar 2 licenças de um software, na metodologia você tem que explicar que software é esse, por que você vai usar, qual a natureza do dado que você vai coletar e como você vai coletar esse dado para depois processar no software. Então, a metodologia tem que abrir muito isso e ela se amarra, né, a planilha orçamentária depois para se pedir um veículo, né, se pediu um equipamento para o laboratório, se é uma educação ambiental e está pedindo impressão de material, produção de audiovisual, tudo isso tem que estar bem explicado aqui, tá? Aqui, né, alguns exemplos, né? Se for educação ambiental, também tem que estar claro, né, o que vai ser feito e como vai ser feito, né? E aí isso daqui depois gera os quantitativos, né?
Vão ser na forma de oficinas, né? Ou vão ser produções de material audiovisual. Se for oficinas, onde elas serão, tudo isso tem que estar estabelecido, né? Qual que é o público-alvo? Tem bastante diferença, né? Às vezes é uma educação ambiental com crianças na escola, às vezes é com os moradores do entorno, às vezes é com líderes comunitários, né? Ou com grupos que depois vão disseminar a informação. E a natureza da educação ambiental, depois, ela também vai se desdobrar aqui na própria metodologia, né? Que método vai ser usado, como vai ser a abordagem, o que vai contemplar esse material que vai ser produzido, qual o conteúdo dele, né? É tudo em função também, né, do público-alvo, do formato que vai ser e da temática, né? Da natureza da educação ambiental. No caso do projeto básico executivo, algumas coisas a gente já antecipou, né? Mas, por exemplo, pode ser necessário que se faça um levantamento topográfico, plano altimétrico, estudo hidrológico, sondagem, levantamento de infraestrutura já existente, né? O cadastro de rede, por exemplo, né? Talvez para um plano eu precisa conhecer a rede já existente, então eu vou ter que fazer esse levantamento. Eu vou ter que explicar na metodologia como é que eu pretendo fazer isso, né? Se tiver especificações técnicas, né? Então, o meu projeto vai se basear nas NBRs XPTO, né? Eu vou fazer um levantamento topográfico com esse objetivo, né? Dessa e dessa forma. Depois vou processar os dados, para processar preciso desse software. Então, quando ainda não é execução, né? Vai aparecer a metodologia e aí eu vou explicar esses elementos, né? Aqui acho que eu já falei um pouco, né, da rede de monitoramento, né? Então, que amostra eu vou coletar, qual periodicidade, né? Se fosse lá a execução de restauração ecológica, né? Quais métodos, né? Que tipo de restauração eu vou fazer? Como que vai ser, né? Que espécies que eu vou levar? Como que vai ser esse procedimento, né? Das espécies que serão plantadas? Depois, como que eu vou controlar, eventualmente, formigas, coisas desse tipo. Então, a metodologia tem que deixar muito claro aqui como isso vai acontecer, tá? Tranquilo até aqui? Aí vamos para o projeto básico executivo, que é quando eu tenho, né, empreendimento estrutural, né? Eu vou ter uma obra. Aqui tem que vir um pacote técnico, né? Esse pacote técnico, o básico, o executivo, e aqui também, né, já foi dito um pouco isso, né? Conforme estabelecido pelas leis de licitação e normas técnicas. Essa é uma questão também, né? O que for proposto ali tem que estar de acordo com o que é definido aqui pelas NBRs. E aí os memoriais descritivos, eventuais levantamentos, especificações, os demais documentos, né? Aqui a gente tem que compreender o que vai ser essa obra, onde ela vai acontecer, né? Se for esgotamento, drenagem, né? A memória de cálculo está muito clara ali, como foram calculadas vazões, como foram calculadas as cargas. Então, tudo isso depois a gente olha diretamente nos documentos que estão em anexo, né? Isso aqui também é bem importante, né? Tem que estar muito bem detalhado para não se reformular, né, durante a execução das obras, né? Porque isso aí depois pode mexer bastante no custo, né? Você começou a fazer uma coisa e não funcionou, né? Especificar, né, quais serviços, materiais, equipamentos, né, que vão ser necessários ali para os melhores resultados do empreendimento. Aqui também entra no quantitativo, né? Isso aqui vai me ajudar na planilha orçamentária, né? Quantos metros de rede eu vou fazer, como vai ser a escavação, aí a gente já começa a saber, né, horas homem necessário para fazer a execução daquele serviço. Deixa eu ver se tem mais algum aspecto aqui. Isso aqui não tem acontecido mais, mas às vezes acontece, faz alguns anos, acho que a gente já vem falando bastante sobre isso, mas vamos reforçar. Às vezes, uma prefeitura, por exemplo, ela tem um projeto, um pacotão, um projeto grandão pronto, né, para todas as obras de esgotamento sanitário que ela pretende fazer no município. E aí ela manda esse pacotão. Isso dificulta muito o trabalho dos analistas, gente. Tem que separar, porque pode ser que você tenha ali naquele pacote grande, né, a previsão de o projeto executivo para 4 bairros do município, mas neste pleito você está pedindo só para um dos bairros, tem que separar, tem que mandar só a que for, né, o objeto do financiamento. Ficou claro isso? A gente recebia muito isso, e aí dá muito trabalho para o analista, porque aí você olha lá no diagnóstico, aparece bairro Vila Andorinha, e aí você começa a ler o memorial de cálculo, aí está lá, cálculo da vazão de projeto para o bairro Anchieta. Aí você fala, nossa, mas não era Vila Andorinha. Aí você começa a entender que não, eles mandaram
todos os projetos previstos, mas eles querem pleitear só para o Vila Andorinha. Então, precisa, né, separar esses documentos e mandar só o que vai ser objeto de financiamento. Aqui, eu vou antecipar o slide. Na cabeça de vocês, desconsiderem essa metodologia, tá? Mas um exemplo aqui, né? Então, se tiver, né, a seção projeto básico executivo, a gente já discutiu um pouco, né? O que eu poderia apresentar aqui, né? Aqui está bem resumido, mas vocês podem até abrir um pouquinho mais esse texto, né? Então, não precisa trazer, né, plantas, levantamentos, a memória, né, de cálculo para cá, mas deixar claro, né, os elementos técnicos estão nos anexos, explicar o que é cada anexo, tá? Eu trouxe um exemplo aqui, ó. Eu acabei não puxando do corpo do texto, mas no corpo do texto, né, eles só falam, né, que para cada uma das vias que eles vão fazer lá a obra, né, o pacote técnico está no anexo X, e aí quando a gente abre o anexo, ele tem uma pastinha para cada rua, quando eu entro em cada uma das pastinhas, né, aí tem detalhamentos aqui, né, tem o memorial aqui, tem uma planilha aqui de materiais mesmo, e tem aqui plantas, né, para cada uma das vias que vai sofrer a intervenção, né, com um detalhamento aqui os aspectos construtivos, tá? Então, isso vem tudo como anexo, tá? E tem que estar organizado, né, para que a gente também consiga encontrar esses documentos, tá? Alguns projetos vêm poucos, mas tem projetos que vêm muita coisa, né? Aí detalhei mais aqui, ó, quando eu vou lá no projeto, no memorial, né, aqui tem todas as informações, lógico, não trouxe o documento como um todo, né? Mas aí ele vai me dar ali os cálculos, né? Tudo como foi feito, e uma planta aqui mais detalhada. Esse daqui é o misto, né? Que eu acabei usando ele. O misto, esse daqui era um de resíduos sólidos que também tinha educação ambiental. Então, o que eles fizeram? Na metodologia, eu não trouxe toda a metodologia, eu trouxe um pedacinho dela aqui, né? Então, o que era uma das coisas que eles queriam fazer, né? Formar agentes multiplicadores. Então, eles já deixaram aqui, ó, claro, vão ser 3 oficinas de 3 horas, mutirão de limpeza de 3 horas, totalizando, né, tantas horas. Aí eles já definem aqui quem vai participar, né? 2 vagas por bairro, eles já sabem que são 7 bairros, então eles vão ter 14 participantes. O que a primeira oficina contempla? Diagnóstico socioambiental elaborado por uma etapa que eles tinham anteriormente aqui, uma pesquisa. Acerca do descarte regular. Depois isso aqui se desdobra também em geração de outros materiais. Mas vão percebendo que aqui a gente já consegue mensurar, né? Então, se eles vão pedir recursos para fazer uma oficina para 14 participantes por 12 horas. Eles vão, né, contratar alguém para ministrar essas oficinas. Então, a gente já consegue começar além de entender o que vai ser feito, né, compreender se isso vai ter efeito ou não, a ter aqui os aspectos quantitativos, tá? E aí eles mandam toda a parte do que vai ser construído, né? Do ecoponto que vai ser construído, não entra aqui na metodologia, já está pronto o projeto, eles só vão executar. E junto com a execução, eles vão conscientizar a população via educação ambiental. Então, a metodologia é para conscientização, mas a construção, eles apresentam a seção 7 e descrevem aqui, né, o que tem lá o que tem de documento anexo que demonstra o que é o projeto básico executivo. As parcerias, só quando aplicável, né? Aqui é bem importante, né? Tem situações que, se for necessária a parceria e ela não estiver formalizada, isso pode inviabilizar a indicação do projeto, porque vai comprometer a execução do projeto, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Não são todos os projetos que acontecem, mas em alguns, então, pode ser que se tenha uma organização da sociedade civil que queira fazer alguma ação de educação ambiental nas escolas, né? Se ela não combinar isso com a Secretaria de Educação, na hora que ela for executar esse projeto, pode ser que ela saia batendo na porta das escolas ou na própria Secretaria de Execução, e o pessoal fala, a gente não tem espaço dentro do nosso cronograma, do nosso planejamento para fazer isso, sinto muito, não vai dar. Então, isso já no momento aqui da submissão do projeto, isso tem que estar combinado, tá? A prefeitura fazendo coleta seletiva, né? Ela tem que garantir que tem uma cooperativa que vai receber esse resíduo sólido, senão o que ela vai fazer com esse resíduo, né? Algumas coisas que já aconteceram, né? Mencionar o projeto vai ser feito em parceria com a universidade tal, mas não tem nenhum documento que comprove essa parceria. A gente precisa ter a garantia que todos que são citados, né?
eles efetivamente estejam cientes do projeto e eles estejam ali comprometidos com a responsabilidade deles dentro do projeto, tá? A equipe técnica, que também não tem muito segredo, aqui é o clássico que eu falo para os alunos, aqui é para não zerar, gente, porque já tem uma tabela, né? Tem uma tabela para a equipe técnica do proponente tomador, e aqui, né, isso vem normalmente como contrapartida, né, não financeira, e a equipe técnica a ser contratada com recursos do FEIDRO, né? Então, aqui tem que indicar, né, nome, no caso, só do proponente tomador, né? A ser contratada, não se sabe ainda quem vai ser contratada. A formação, né? A experiência, mas a experiência é vinculada, né, ao que vai ser desenvolvido aqui no projeto, porque é isso também, a gente tem que verificar se essa equipe consegue, né, tem capacidade técnica para acompanhar. Qual vai ser a função dela no projeto e quantas horas ela vai dedicar para o projeto, né, não as horas que ela dedica ali durante o seu expediente como um todo, por uma prefeitura, por exemplo. E a contratada também na informação, a experiência também dentro do contexto do projeto, né? O que justifica essa pessoa ser coordenador de um projeto que vai elaborar um plano de resíduos sólidos, né? A gente tem que ler a experiência aqui e conseguir compreender isso, né? E a função aqui, né? Por exemplo, um coordenador, né? Isso também a gente vincula, tá? A formação tem que ser compatível com a função, né, e com o que se espera de experiência. Às vezes acaba acontecendo de se sugerir mesmo, ó, faltou esse profissional na equipe, precisa incluir, né? As metas, ações, caminhando para o fim. As metas, ações, né, isso aqui é desdobramento lá dos objetivos. A meta vai ser aí, né, um quantitativo, né, relacionado a um objetivo específico. Então, por exemplo, né, redução de X metros cúbicos por mês de perdas, né, ao longo de 12 meses, né, então, o exemplo que apareceu ali de perdas, né, com esse projeto que vocês vão fazer, né, estima-se que vai reduzir em quanto o índice de perdas, né, redução de lançamento de carga poluidora, de aporte de sólidos, de resíduos sólidos no corpo hídrico. A ação aqui, a ação aqui, né, é aquela etapa, né, é o que você vai fazer para que essa meta seja atendida, né? E o indicador é como mensurar. Não vou ficar lendo aqui, vamos para alguns exemplos aqui, que a gente já está no avançado da hora. Então, aqui, ó, para um projeto de resíduos sólidos, né, 2 objetivos aqui. Um, construir o ecoponto. O outro, promover a educação ambiental, não formal na região tal. Qual que é a meta? Encaminhar 2 toneladas de resíduos sólidos. Eu não vou entrar no detalhe aqui, mas a meta é essa. Qual que é o indicador, né? Está atrelado ao que foi escrito aqui, toneladas de resíduos sólidos encaminhado para a cooperativa. Qual que é a ação? Como que isso vai ser feito? Vai se construir o ecoponto. Depois aqui para as ações de educação ambiental. Qual que é a meta? Formar 2 multiplicadores por bairro. Se desdobra aqui indicador, obviamente, né? Agentes multiplicadores. E a ação, né? O que eu vou fazer para formar esses multiplicadores, né? Realizar 3 oficinas de capacitação, abordando. Então, isso aqui tem que estar amarrado aos objetivos específicos, né? E uma coisa tem que estar concatenada com a outra. E aqui o prazo, né? A gente tem recebido, acho que na última chamada foi bastante sem prazo, tem que colocar, gente. Isso é importante também, às vezes já se manda projeto para o FEIDRO há alguns anos, né? E fica usando versões antigas, a gente está sempre atualizando, então dá uma olhada se a versão que vocês têm está atualizada. Aqui para um de restauração, acho que eu nem vou passar por esse exemplo, o slide vai ser disponibilizado depois, né, Beatriz? Acho que sim. Se não, Camila, fica vai na... sim. Tá, então eu vou ganhar um pouquinho de tempo aqui e vamos para finalizar. Produtos e resultados esperados aqui também, né? Tem que ficar claro, né? Qual que é o nome do produto? É um relatório? É a rede coletora de esgoto? São as oficinas, né? A descrição, né? O que vai ser esse produto. E aqui é importante, né? Pegar lá o PAP, que aqui está com asterisco na deliberação, vocês conseguem ter acesso ao link, né? E descrever qual é a ação e qual é a meta, né? Qual é a ação dentro do PAP, qual é a meta dentro do PAP. E aí vocês precisam gerar aqui qual benefício, né? Vai ser acontecer em termos de benefício para os recursos hídricos, né? E para a bacia. Aqui alguns exemplos, né? Então, por exemplo, um projeto aqui, acho que era de drenagem, tá? Quais são os produtos? Eles vão fazer o projeto executivo e depois a obra. Então, o produto é isso, né? O projeto executivo
e a obra de microdrenagem. A descrição aqui, né? Um projeto executivo das intervenções que possuem apenas projeto básico. A obra, implantação de uma nova rede, reestruturação de trechos subdimensionados. Então, ele descreve o que é essa obra. Vincula aqui com a ação e a meta do PAP e os benefícios, né? O que o projeto executivo vai trazer, né? Mais detalhes do projeto básico, promovendo adequação e detalhamento das soluções previstas, né? Aqui poderia até alinhadas, né, com PDMAT, alguma coisa assim, de maneira que beneficie mais os recursos hídricos. E no caso aqui da obra, o benefício é a ampliação da rede de micro em problemas, né, de alagamento. E aí, por fim, aqui eu nem trouxe exemplo, né, também tem, isso aqui, eu não sei se é também no final, por estar no final do projeto, né, tem alguns projetos que têm chegado sem essa seção aqui, ó, estratégias de sustentabilidade, e acho que ela é um pouco recente, então talvez seja isso, né, então tem que pegar a versão atual da deliberação. Tem que sinalizar quais são os impactos sociais, econômicos e ambientais do projeto. Isso aqui é bem importante, né? Durabilidade e manutenção do objeto, e quem vão ser os órgãos e entidades responsáveis, né? Então, se o projeto feito for 12 meses, 24 meses, por exemplo, né? Depois, quem vai ser responsável por dar continuidade, né, ao monitoramento, à operação, à manutenção daquele serviço? Isso aqui também a gente tem que garantir, né? E de onde vêm os recursos para garantir a sustentabilidade desse empreendimento depois, né? E aí, finalizando, também apertado no tempo, referências bibliográficas, não tem muito o que falar, né? Mas seguir modelo da NBR, e aí é o último item aqui, tá? Aí eu finalizo, não sei